Olá, querido telespectador. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Espero que você tenha tido um ano de 2015 feliz, tenha conseguido alcançar as suas realizações. E agora nós estamos na terceira semana do ano de 2016. Toda vez que nós começamos um ano, algumas perguntas vêm à tona. Algumas decisões deverão ser tomadas, não é verdade? Existem aqueles que se formaram no ano de 2015 e agora têm que se perguntar qual carreira seguir, onde trabalharei, para onde vou. Nós também temos muitas promessas de ano novo, temos muitas dúvidas também. E, indiscutivelmente, nós chegamos a perguntar qual caminho seguir. Eu gostaria de refletir com você neste programa a respeito do tema Os Caminhos de Deus. O que será que a Bíblia diz a respeito das tomadas de decisões? O que será que a Bíblia nos diz a respeito de quais critérios devemos ter na escolha desses caminhos? O que a Bíblia nos diz a respeito das características dos caminhos de Deus para nós? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje, à luz das Escrituras. Acompanhe-nos então a partir do próximo bloco e eu tenho certeza que Deus há de te abençoar ao longo desta reflexão. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas em membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas. Teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Voltamos com o nosso programa Andando com Cristo. No primeiro bloco eu apresentei a você, prezado telespectador, a respeito do tema da nossa reflexão nesta noite, os caminhos de Deus. Para tanto, eu gostaria que você acompanhasse a leitura do texto bíblico, registrado no livro de Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17. Acompanhe a leitura comigo, você que está na sua casa. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito.
Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O texto que nós acabamos de ler marca um momento muito importante na vida do povo de Israel. Todos nós conhecemos a famosa história da escravidão do povo de Israel no Egito. Sabemos que eles ficaram escravos lá durante muitos anos, mas agora eles se encontram num momento ímpar, num momento em que eles criaram uma expectativa enorme. Depois de anos de escravidão, agora eles são libertos e estão a se perguntar durante o caminho: para onde seguir? Qual caminho seguirei? Eu me lembro que certa vez, conversando com um universitário que estava prestes a se formar, ele estava falando das alegrias que ele teve com a formatura, mas também com as preocupações, e usou a seguinte ilustração: você deixa de ser estudante ao se formar para se tornar um desempregado. Durante o ano de 2016, com certeza você também tem muitas decisões a serem tomadas, não apenas profissionais, mas muitas decisões pessoais também, em relação a casamento, em relação a investimentos, em relação ao seu relacionamento com aqueles que estão ao seu redor. Existem as famosas promessas de ano novo, em relação à academia, em relação a quantos livros nós vamos ler. Muito bem. O que Deus tem a dizer a respeito das nossas decisões? Quais são os caminhos, ou qual é o caminho que Deus quer que nós tracemos ao longo da nossa caminhada? Algumas lições vêm à tona quando nós olhamos o texto que acabamos de ler. A primeira lição que eu quero apresentar a você é que o caminho de Deus nem sempre é o mais rápido. O caminho de Deus nem sempre é o mais rápido. O texto bíblico, no versículo 17 do capítulo 13 de Êxodo, diz: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Então, olha que interessante. Havia uma opção de passar pelo caminho dos filisteus. Esse caminho era cerca de 180 quilômetros do Egito a Canaã, e essa rota era mais curta. O povo de Israel passando por meio dos filisteus. Esse era o caminho mais perto. Às vezes nós escolhemos o critério do caminho mais rápido, do caminho mais curto para nós caminharmos. Até quando nós vamos traçar uma rota de um GPS, o aparelho eletrônico, não é verdade? Nós temos a opção do mais rápido, do mais perto. E via de regra nós escolhemos o mais rápido. Só que às vezes em nossa vida pessoal, em nossas escolhas, o mais rápido nem sempre é o melhor. Às vezes a nossa escolha nós temos que esperar. Às vezes os nossos sonhos têm que ser produzidos de forma lenta. Talvez eu possa comparar com um prato de comida. Nós somos a chamada geração fast food. Gostamos de comida rápida, servida com pressa. Mas seja sincero, um prato preparado com tempo, com os ingredientes selecionados criteriosamente, cozido no fogo baixo, qual é o resultado disso? Certamente é um prato muito mais saboroso, muito melhor, mas isso requer tempo. Às vezes em nossa vida também, nós temos que esperar. Deus está preparando um prato muito saboroso para nós, mas esse prato exige tempo, e é o tempo de Deus. Não é o nosso tempo que as coisas devem acontecer. Às vezes nós nos precipitamos na escolha da nossa profissão, nos precipitamos em marcar a data de um casamento,
e às vezes nós não consultamos a Deus a respeito dessa tomada de decisão. E depois nós temos nossos sonhos frustrados, nossos projetos fracassados, porque não consultamos e não sabemos as razões dele. E ficamos bravos com Deus. Mas saiba de uma coisa, aquilo que Deus tem para você nem sempre é o mais certo, mas com certeza é o melhor. E quando Deus às vezes adia os nossos sonhos, é porque Ele tem uma razão para fazê-lo, assim como foi com o povo de Israel. O texto diz na parte B do versículo 17 que Ele fez o pessoal passar pelo caminho para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então Deus estava pensando o melhor para Israel. Ele sabia que se Israel passasse pelo caminho dos filisteus, veria a guerra e não teria a perseverança necessária para prosseguir a sua caminhada em direção à terra de Canaã. Em nossa vida é assim também. Às vezes nós somos imaturos demais para a tomada de decisões e Deus adia. Deus fala, não é o momento dele ou dela se casar, não é o momento dele ou dela adentrar nesse emprego, não é o momento dele ou dela ingressar nesse curso do vestibular, porque ele ou ela não estão preparados para esses desafios. Então nós precisamos da direção divina para sabermos qual caminho seguir. A Bíblia é muito interessante quanto a isso. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ainda no livro de Provérbios ele diz, no capítulo 16, versículo 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. No capítulo 16, versículo 25, há caminho que ao homem parece direito, mas afinal são caminhos de mortes. Então esteja preparado durante o ano de 2016 para que as coisas aconteçam ao tempo de Deus. Às vezes portas nos são fechadas, às vezes frustrações acontecem, às vezes relacionamentos são quebrados e nós ficamos frustrados, mas tenha certeza que a velocidade que as coisas têm que acontecer é a velocidade ditada por Deus e não a nossa. Às vezes Deus põe um freio na nossa ansiedade, mas não é para brincar conosco. Às vezes Deus coloca este freio a fim de que nós adquiramos a experiência e a maturidade necessária para a tomada de decisões. Então, a primeira lição que eu quero deixar para você nesse programa é que tenha a paciência de seguir o tempo de Deus em relação à sua tomada de decisões. Não seja teimoso, não seja insistente no erro, mas deixe Deus trabalhar no seu coração seguindo o seu tempo. A nossa caminhada espiritual, ela não segue o ritmo de um fast food, não segue o ritmo de uma fábrica que produz elementos ou fabrica produtos em linhas. Deus trabalha no tempo dele e da melhor maneira. Não seja ansioso. O caminho de Deus, primeiramente, nem sempre é o mais rápido. No segundo bloco, nós iremos ver outros 2 aspectos relacionados aos caminhos de Deus para nós. Que Deus te abençoe neste primeiro bloco. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo.
Receba seus amigos, familiares e convidados com muito estilo e bom gosto. Requinte Festas e Eventos, que possui modernas instalações, ambientes climatizados com total conforto para você realizar a festa de seus sonhos. O Requinte Festas e Eventos oferece sua estrutura para festas, casamentos, aniversários, formaturas e eventos corporativos. Temos berçário climatizado com berços e cadeira para amamentação. Possuímos sala VIP, onde você pode marcar reuniões com as empresas envolvidas em seu evento, podendo ser usada também como camarim. Requinte Festas e Eventos, Rua Mário Feitosa Rodrigues, número 860, Jardim Flórida, Dourados. Mais informações 9971-1997. Requinte Festas e Eventos, transformando seus sonhos em realidade. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Voltamos, prezado telespectador, para o nosso segundo bloco do nosso programa Andando com Cristo. Lembremos que nós estamos refletindo neste programa a respeito do seguinte tema: os caminhos de Deus. Todos nós temos decisões a serem tomadas, e uma primeira lição que nós vimos à luz das Sagradas Escrituras é que os caminhos de Deus nem sempre são, ou nem sempre é, o mais rápido para nós. Às vezes nós somos apressados e tomamos decisões precipitadas, mas Deus trabalha no tempo dele. Segunda lição que eu quero apresentar a você neste segundo bloco é que o caminho de Deus nem sempre é o mais fácil. No texto que nós lemos, registrado no livro de Êxodo, capítulo 13, olha o versículo 18 que diz o seguinte: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Não parece estranho aos nossos olhos? Segundo os estudiosos, o caminho do Egito até a terra de Canaã era um caminho que poderia ser feito durante poucos meses até. Porém, o povo caminhou do deserto durante 40 anos. Que interessante, não é verdade? Às vezes não dá a impressão de que Deus está brincando com o povo de Israel? Por que razão ele leva ou tira o povo de Israel do caminho fácil, que seria percorrer pelos filisteus e chegar à terra de Canaã, e leva-os pelo deserto? Por uma razão muito simples, querido telespectador. A aflição ou o deserto levou o povo de Israel a amadurecer em relação ao tamanho do Deus que eles serviam. Não é agradável verdadeiramente passar pelo deserto. O deserto é um lugar que durante o dia tem temperaturas escaldantes e à noite faz frio intenso. Caminhar pelo deserto não é bom, deserto é perigoso, mas Deus nos leva a ele assim mesmo. Nós não gostamos disso, mas a nossa existência, indiscutivelmente, também passa pelo momento de deserto. Todos nós temos as nossas perdas. Tenho certeza de que ao longo de 2016, muitos dos que me ouvem hoje perderam entes queridos, ficaram desempregados, tiveram revés financeiro, talvez tiveram sua saúde debilitada, relacionamentos foram quebrados. E aí nós temos a impressão de que Deus está brincando conosco, mas não é verdade. Deus não está brincando conosco. Deus está nos levando ao deserto
a fim de que nós aprendamos e tenhamos maturidades para lidar com situações mais difíceis. Você que me ouve neste programa, você já passou por momentos difíceis e tenho certeza que ao superar o problema, você saiu muito mais forte após ele do que você era antes. Às vezes, em nossa jornada espiritual, isso faz-se necessário também. Às vezes, para nós podermos crescer, é preciso que nós passamos por problemas durante a nossa caminhada cristã. Napoleão Bonaparte, um grande estrategista de guerra, dizia que é preciso recuar um passo para avançar 2. E aqueles que querem resolver todos os seus problemas pela via mais fácil, via de regra, têm contratempos em sua caminhada. Vou utilizar um exemplo muito simples, né? As pessoas que às vezes querem perder peso, existem duas formas. A forma mais lenta e às vezes mais dolorosa, que é a prática de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada, ou muitos recorrem a medicamentos ou substâncias até proibidas, querendo perder peso num curto espaço de tempo. Talvez esteticamente o resultado possa ser bom, mas nós sabemos que o uso dessas substâncias no longo prazo prejudica e muito a saúde. Deus faz assim conosco. Deus não quer que nós utilizemos o método mais fácil, porque às vezes ele é perigoso. Deus às vezes quer que nós passemos pelo período da ginástica espiritual. É doloroso às vezes, leva alguns meses para que nós venhamos a algum resultado, mas com certeza nós seremos muito mais maduros ao passarmos pelo deserto. Lembre-se que quando Deus levou o povo de Israel para o deserto, foi lá que o povo de Israel viu grandes maravilhas de Deus. Foi nessa caminhada em que eles foram cercados pelos soldados de Faraó, mas atravessaram o mar. Foi nessa caminhada que Deus providenciou para eles o alimento. Foi nessa caminhada que brotou água da rocha quando o povo achava que não tinha mais solução para essa questão. Talvez você esteja passando por um deserto ou você corre o risco de passar por um deserto durante o ano de 2016. Mas saiba que é como se Deus estivesse tratando a sua vida, levando você para um momento de exercício espiritual, a fim de que você saia fortificado depois desse período. Às vezes nós não entendemos os caminhos pelos quais Deus nos leva. É verdade. Muitas vezes as portas estão um tanto quanto fechadas, parece que há um mar pela frente e águas amargas em volta, mas Deus providencia a solução. Então grave essa segunda lição, baseada no versículo 18 do capítulo 13 de Êxodo, que o caminho de Deus nem sempre é o mais fácil. Mas existe uma terceira lição a respeito do tema que nós estamos refletindo nesse programa. Eu já disse que o caminho de Deus nem sempre é o mais rápido, o caminho de Deus nem sempre é o mais fácil, mas com certeza o caminho de Deus sempre é o mais seguro. Olha o que o versículo 21 nos diz, aliás, o versículo 19 até o versículo 21 do capítulo 13 de Êxodo. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Meu querido irmão, minha querida irmã, prezado telespectador, prezada telespectadora, eu não sei por qual caminho você vai seguir durante o ano de 2016, mas uma coisa eu tenho certeza: se você consultar ao Senhor a respeito da sua tomada de decisões, com certeza o caminho que Ele lhe orientar será o caminho mais seguro. E por que o caminho de Deus é o mais seguro? Primeiramente porque Deus vai à frente do seu povo. O versículo 21 diz que o Senhor ia adiante
deles. Ou seja, não queira ser dono de si mesmo. Coloque Deus à frente de sua tomada de decisões. Procure a orientação dele por meio das Sagradas Escrituras. Procure a orientação de cristãos mais experientes, que já passaram pelo deserto também, a fim de que eles possam lhe dizer como que Deus trata de nós nesses momentos difíceis. Quando Deus está à frente, o caminho sempre é mais seguro, mais firme, mesmo que os ventos e a tempestade venham a nos abalar durante a nossa caminhada. Quando Ele está à frente, não falta alimento à nossa mesa. Quando Ele está à frente, não falta alegria no nosso lar. E como é o cuidado de Deus para conosco? Olha que interessante. Primeiramente, Ele é um cuidado constante. O versículo 20 diz que Deus ia diante deles de dia e de noite. E o versículo 21 diz que nunca se apartou do povo o cuidado de Deus. Às vezes nós temos a impressão de que Deus nos abandona em nossa jornada. Você nunca pensou ou você nunca se perguntou, Deus, será que você está aí em cima mesmo? Será que você para prestar atenção em mim? Será que você não me abandonou aqui nesse deserto, neste momento? Eu lhe respondo que não. Da mesma forma como Ele caminhou com o povo de Israel durante toda a sua jornada, Ele também há de caminhar com aqueles que confiam a Ele a sua tomada de decisões. E Ele não apenas é um cuidado constante, mas é um cuidado eficiente. Durante o dia havia uma nuvem que providenciava sombra para todos aqueles que estavam caminhando pelo deserto. E durante a noite Ele providenciava a coluna de fogo que trazia aquecimento para o povo de Israel durante todo o percurso em que eles estiveram andando pelo deserto. Assim é que Deus cuida de nós, estando à frente, constantemente, de forma eficiente. Ninguém há de cuidar de nós melhor do que Ele. O famoso Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará ou nada me faltará, tem uma peculiaridade, em que ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O Supremo Pastor nunca prometeu que nos livraria do vale da sombra da morte, mas tenha uma certeza, Ele nos livrará no vale da sombra da morte. Quando nós estivermos caminhando por Ele, com certeza Ele estará conosco durante todo esse período, cuidando de nós da mesma forma como o pastor cuida das suas ovelhas. Voltando à nossa pergunta inicial, qual caminho seguir? O que Deus quer que eu siga? O que Deus quer que eu faça? Eu não tenho essa resposta de forma precisa e detalhada para a sua vida, como se eu fosse um vidente dizendo que você tem que cursar determinado curso, ou tem que casar com determinada pessoa, ou tem que escolher determinado emprego. Mas uma afirmação eu posso fazer a você neste programa. Se você entregar ao Senhor a sua tomada de decisão, o emprego que você escolher, a pessoa com quem você se relacionar, o curso que você adentrar, se você entregar nas mãos dele, todas essas situações serão voltadas para a glória de Deus e Ele estará caminhando com você. A pergunta não é o que você escolhe, a questão é quem está à frente das suas escolhas. Será o seu ego ou será o Senhor que vai adiante de você? Se você entrega nas mãos deles, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, eu posso lhe garantir que diante dessas escolhas, Ele lhe proporcionará segurança constante e amigável com você durante todo o seu percurso. Que Deus te abençoe grandemente nessa sua tomada de decisões. O meu desejo é que em 2016, por onde quer que você caminhe, com quem se você relacione, onde você trabalhar ou o curso que você estiver adentrando, seja ele orientado por Deus.
Não faça escolhas da forma mais rápida, não faça escolhas pelo caminho mais fácil, mas faça escolhas orientadas pelo Supremo Pastor, que com certeza o caminho que ele lhe proporcionará será o caminho mais seguro. Que Deus te abençoe. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Chegamos ao final de mais um programa Andando com Cristo. Hoje eu estou apresentando o programa no lugar do pastor Ildemar, você que estava acostumado com ele. Meu nome é o Anderson, eu faço parte da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Dourados, também conhecida como a Igreja do Relógio, localizada na Avenida Marcelino Pires, número 2233. Nós teremos um prazer enorme em recebê-lo em nossa igreja. Aos domingos nós temos trabalho às 9 horas da manhã e às 19 horas. Em todos esses trabalhos nós temos pessoas para te recepcionar, para cuidar das suas crianças e para que você possa adorar a Deus conjuntamente conosco. Eu vou orar por você e que a graça de Deus esteja te abençoando onde você estiver. Que Deus esteja te acompanhando na sua jornada, não somente hoje, mas durante todo o ano de 2016. Vamos orar então? Existe um rio, Senhor. Ó Deus, nós estamos diante de pessoas que nesse ano de 2016 têm muitas decisões a serem tomadas. Ó Pai, talvez esses que me ouvem tenha ansiedade em seu coração. Talvez esses que me ouvem, ó Pai, estão preocupados sobre qual caminho seguir durante este ano. Mas eu rogo ao Senhor que derrame bênção sobre a vida deles. Que eles não sejam precipitados em escolher o caminho mais rápido. Que não estejam ansiosos e utilizando meios que tornem o caminho mais fácil, de forma a colher frutos errados ou frutos duvidosos depois. Mas que eles tenham certeza de que com o Senhor, com certeza, o nosso caminho será o mais seguro. Abençoe aqueles que nos ouvem, ó Pai, crianças, jovens e adultos. Acompanhe, Senhor, aqueles que talvez estejam passando pelo seu deserto. Mas da mesma forma como o Senhor esteja constantemente e eficientemente cuidando do povo de Israel no deserto, cuide daqueles que sofrem e que estão nos ouvindo. Que Deus esteja acompanhando a cada um. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu
fonte, Senhor. És a fonte, Senhor.